Para vocês se localizarem no mapa aqui, Los Angeles, Las Vegas, tem o Rio Colorado aqui, e aí ele ampliou Las Vegas, e pertinho aqui a represa Hoover, certo? Aí ele vai localizando aqui, tem a represa Hoover, tá? E aí a ideia desse slide é só mostrar a construção dessa ponte. Eu não vou falar muito para vocês não, eu coloco lá na unidade web, mas só para vocês verem que legal. Começaram a construção do arco, tá certo? Um arco estaiado. Um arco estaiado. Cadê? Isso, olha que legal. Uma vez que a ponte, que o arco está pronto, eles cortaram os estádios, tá certo? E aí essa estrutura ela passa a trabalhar como um arco mesmo. E como a gente viu, pode ser que exista um esforço só de compressão nessa estrutura. Um arco, certo? Um sistema estrutural, apesar disso não ser um arco triarticulado, ser um arco hiperestático, uma estrutura extremamente simples de ser calculada. Isso. Mas o que eu achei legal foi o seguinte, o processo executivo, tá certo? Geralmente, os arcos que eu tinha visto sendo executados, você criava uma forma na parte de baixo e executava. Essa não, foi feita um arco estaiado. Achei bem legal. De qualquer forma, eu coloco no slide para vocês. Tem um monte de videozinhos sobre isso. Grelhas isostáticas. Grelhas isostáticas, a gente vai ver o que é, mas eu já adianto que é um assunto extremamente simples. Vocês lembram de viga via apoiado? Sim. Fácil, né? Então, o grau de dificuldade nosso com grelhas isostáticas é mais ou menos o mesmo. Vamos começar com algumas considerações. Considerações gerais. Certo? Então, a gente sabe que para um sistema de força ele está em equilíbrio, a gente tem que ter somatória de força igual a zero e somatória de momento igual a zero, certo? Então, se esse sistema de força ele estiver num espaço tridimensional, certo? Sabe-se que um sistema de força em equilíbrio, um sistema de forças em equilíbrio no espaço, ele obedece às seis equações de equilíbrio. No espaço obedece, crianças obedece as equações fundamentais da estática.
quais são essas equações? A gente tem 3 de somatória de forças, certo? Primeiro, somatória de força em x tem que ser igual a 0. O corpo ele não pode estar se deslocando na direção x. Somatória de força em y igual a 0. O corpo também não pode estar se deslocando na direção y. E somatória de força em z igual a 0. Ou seja, eu estou restringindo a translação do corpo nos 3 eixos. As outras 3 condições é somatória de momento em torno do eixo x igual a 0. Esse corpo ele também não está transladando em torno do eixo x. Somatória de momento em torno do eixo y igual a 0 e somatória do momento em torno do eixo z igual a 0. Ou seja, o que eu estou garantindo com essas 6 condições é que o corpo ele não está transladando, certo? E nem rotacionando em torno de um ponto. Admitindo o caso particular, a gente vai particularizar. Admitindo o caso particular, em que a gente tem forças paralelas a um dos eixos, tá certo? A gente vai ter forças somente numa direção e paralelas a um dos eixos. Então, admitindo o caso particular de sistema de forças paralelas, ao eixo Z, tem-se que as equações, somatório de força em x é identicamente nulo, somatório de força em y também é identicamente nulo e somatório de momento em torno do eixo z também é identicamente nulo, certo? Se eu estou admitindo um caso particular onde eu tenho forças somente paralelas ao eixo z, certo? Eu não tenho nenhuma força na direção x, então o somatório de força na direção x é identicamente nulo. Na direção y também, e obviamente se eu não tenho forças na direção x e y, eu não tenho momento na direção z. Certo? Bom. Então, essas equações se tornam identidades. Pois sendo todas as forças paralelas ao eixo z, não existirão componentes da força, de força na direção x, e y, e nem produzirão momentos em torno do eixo z. Bom, o que a gente tem na verdade? Se eu pegar um sistema de coordenada x
e Z, certo? A gente quer analisar o caso particular em que a gente tem forças somente paralelas ao eixo Z. Então, todas as forças que existirem no meu sistema, P1, P2 e PI, certo? Todas as forças que atuarem nesse sistema, elas vão ser paralelas ao eixo Z, certo? Portanto, a gente não vai ter nenhuma componente de força na direção X ou Y. E se a gente não tem nenhuma componente de força na direção X e Y, a condição de equilíbrio na direção X, somatória de força na direção X, ela é uma identidade, certo? Fazendo somatória de força na direção X vai ser uma identidade. Na direção Y também, e não tendo componentes de força na direção X e Y, obviamente não vai ter momento em torno do eixo Z, certo? Certinho? O que a gente pode concluir? Pode-se afirmar, então, que um sistema de forças paralelas de forças paralelas da minha prima. Você quer fazer o quê? Diga. ao eixo Z é regido por três equações de equilíbrio. Três equações de equilíbrio. Duas delas sendo em equilíbrio de momentos em torno dos eixos X e Y, e uma terceira equação de equilíbrio obviamente para forças na direção Z, certo? Olha, se eu acabei de provar que somatória de força em X é uma identidade, somatória de força em Y é uma identidade, somatória de momento em Z é uma identidade, esse problema ele passa a ser regido por três equações de equilíbrio, certo? Eu preciso garantir somente que somatória de força em Z seja igual a zero, para que esse sistema não esteja transladando nem em Z, nem em X, nem em Y, certo? E também, olha, uma força paralela ao eixo Z, ela produz momento, certo? Ela produz uma tendência do sistema rotacionar em torno do eixo Y e do eixo Z, do X e do Y. Então, para garantir que ele não esteja transladando, eu só preciso garantir que somatória de força na direção Z seja igual a zero e que
para ele não estar rotacionando em torno de um ponto, o somatório de momento em x e em y seja igual a zero. Bom. Isso é um sistema com forças paralelas ao eixo Z, certo? Então, qual que é a nossa definição de treliça? Desculpa, grelha. Né? Define-se grelha como uma estrutura submetida a um carregamento perpendicular ao seu plano. Grelha como uma estrutura submetida a um carregamento ao seu plano. Dessa forma, as equações de equilíbrio, como a gente acabou de discutir, dessa forma, as equações de equilíbrio elas são, para eu garantir que um sistema estrutural em grelha ela esteja em equilíbrio, eu preciso garantir somente que o somatório de força na direção Z igual a zero, somatório de força em Z igual a zero, somatório de momento em X igual a zero e somatório de momento em Y igual a zero. Obviamente a gente ainda não tem ferramenta para analisar grelhas hiperestáticas, então a gente vai começar discutindo grelhas isostáticas e depois a gente ver alguma ferramenta para analisar estruturas hiperestáticas, a gente vai poder expandir esse raciocínio nosso desenvolvido aqui para estruturas hiperestáticas, certo? Tudo permanece válido. Bom, uma grelha será isostática se existirem somente 3 reações de apoio, se existirem somente 3 reações de apoio e essas poderem ser obtidas através das 3 equações de equilíbrio. E estas puderem ser obtidas através das 3 equações de equilíbrio. Bom, então a gente reduziu o nosso problema a um problema bem mais simples, certo? Se uma grelha isostática, ela possui somente 3 reações de apoio, certo? E eu tenho que determinar
essas reações de apoio com essas equações de equilíbrio, então eu posso ter basicamente duas situações. Uma grelha engastada trata-se de uma grelha com um nó engastado, e os demais nós livres. Bom, um exemplo então de uma grelha engastada definir nosso eixo x, y, z. X, y e z. Esse é um exemplo de uma grelha engastada. Eu tenho um plano da estrutura, ela está submetida a carregamentos perpendiculares a esse plano, somente numa direção, tá certo? E, por ela ser uma grelha engastada, eu tenho um nó engastado e os demais nós, eles são livres. Certo? E aí existe uma infinidade de geometria para a grelha engastada. E obviamente, quais são as reações de apoio que a gente vai ter aqui? Uma vertical, certo? Um momento e uma torção e um momento. Um momento e uma torção, certo? Eu tenho que ter equilíbrio de dois momentos na direção x e na direção y, e tenho que ter somatório de forças verticais também igual a zero. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Bom, e qual que é a outra opção? Sem ser grelha engastada? Sobre três apoios. Grelhas sobre três apoios. E aqui não tem muito o que falar, exceto pelo fato de que os três apoios não podem estar sobre a mesma reta. Por quê? Porque nesse caso a estrutura ela vai ser hipoestática. A estrutura será hipostática uma vez que a grelha não resistirá aos esforços externos. A grelha não
resistirá aos esforços externos. Bom, olha só, então se eu tiver x, y e z, bom, eu vou imaginar então que inicialmente eu tenho um carregamento aplicado aqui, certo? Perpendicular ao plano da estrutura na direção Z, e vou imaginar que os meus três apoios eles estejam alinhados a essa barra AB, certo? Não preciso fazer conta nenhuma para conseguir visualizar que essa estrutura ela não vai estar em equilíbrio, certo? Se eu tenho três apoios em linha e um carregamento fora dessa linha, certo? Fora desse eixo que contém os três apoios, eu não vou conseguir produzir nenhuma força para equilibrar esse carregamento externo. Então essa estrutura ela vai ser hipostática. Então, obviamente, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que os três apoios eles não podem estar em linha, certo? Para que a estrutura seja isostática. Basicamente, para garantir que a estrutura seja isostática, a grelha ela seja isostática sobre três apoios, eu só preciso garantir que eu não consiga passar um eixo, uma reta, sobre os três apoios, certo? Uma vez que eu conseguir determinar as reações de apoio, da grelha com essas três equações de equilíbrio, fica faltando para mim só determinar os esforços solicitantes. Esforços solicitantes nas barras, certo? Então, dada uma grelha no plano XY, os esforços atuantes numa seção S de uma barra qualquer os esforços atuantes numa seção genérica S são a força cortante, que é perpendicular ao plano XY, perpendicular ao plano XY, e o
momento Mzinho que está contido no plano XY. Plano XY. Certo? O que eu tenho então? Se eu tiver o plano XY, se eu tiver o plano XY, plano XY, e eu tiver um pedacinho de barra, certo? Pedacinho de barra, e eu quiser analisar os esforços solicitantes dentro dessa, que atuam nessa barra, eu vou pegar e fazer uma seção, pegar uma seção genérica S nessa barra. E aí o que eu vou verificar? Eu vou verificar que nessa seção S aparecem dois esforços solicitantes. Um perpendicular ao plano XY e o outro contido no plano XY, que é o momento. Certo? Então eu vou ter uma força, que é a cortante, e um momento Mzinho. E a única coisa que eu sei a princípio sobre Mzinho é que ele está contido no plano XY. Certo? Agora, uma coisa legal desse momento M, o momento tem duas flechinhas aqui. Esse momento Mzinho, sempre poderá ser decomposto em duas parcelas. Uma na direção da barra, e essa parcela a gente vai chamar de T, uma na direção da barra T, que produz torção na barra e outra perpendicular ao eixo longitudinal da barra. Perpendicular ao eixo longitudinal da barra. Que a gente vai chamar de M maiúsculo, que produz flexão. Então, na verdade, o que a gente tem no elemento de grelha são três esforços solicitantes, certo? Uma cortante, um momento fletor e uma torção. Só para ficar claro o que eu quis dizer com isso daqui, se eu tenho um momento Mzinho, eu consigo decompor esse momento Mzinho num momento, certo? Numa componente
perpendicular ao eixo da barra, isso é T. E uma outra componente, M maiúsculo, na direção do eixo da barra. Então, esse momento Mzinho, na verdade, ele é a composição do momento fletor. Opa, está trocado aqui. Do momento fletor M e o momento torsor P. Certo? Eu tenho tanto uma torção na barra, um momento fletor e uma cortante. Esses são os esforços solicitantes. Logo, os esforços atuantes, os esforços solicitantes atuantes na grelha são a força cortante, Q, o momento fletor, M, e o momento torsor, T. Certo? Então, se eu pegar um elemento, uma barra de grelha, eu sei que ele vai estar submetido a uma cortante, Q, ao momento fletor M, e a uma torção T. Certo? Esses são os esforços solicitantes no elemento de barra de grelha. Vou contar uma coisa para vocês. Vocês viram o equilíbrio de barras e nós em alguma disciplina anterior? Equilíbrio de barras e nós. Não? Quando vocês fizeram treliço, como é que vocês faziam? Vocês faziam por equilíbrio de barras e nós, não é? Então tá bom. Para a grelha abaixo determinada. As reações de apoio. O equilíbrio de barras e nós. Porque o equilíbrio de barras e nós nos ajuda a determinar o diagrama de esforços solicitantes.
solicitantes. Beleza? Então, tem o eixo X, Y e Z. Tem uma grelha, ela tem engastada nesse nó e está submetida a um carregamento uniforme distribuído perpendicular ao eixo Z, 3 kN por metro, e além disso eu tenho um momento concentrado aplicado nessa barra de 8 kN vezes metro. As dimensões são 2 metros, 2 metros, 2 metros e meio, e eu vou chamar esse ponto de nó A, nó B e nó C, certo? Bom, se eu sei que isso é uma grelha engastada, certo? Eu sei que vão aparecer reações de apoio no nó A, uma vertical A, um momento em torno do eixo Y na direção no ponto A e um momento na direção X no ponto A, em XA. E o que eu quero saber inicialmente é quais são os valores de momento em torno do eixo Y no ponto A, em torno do eixo X no ponto A, e a força vertical no ponto A para equilibrar esse carregamento externo aplicado na estrutura. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Aplica as 3 condições de equilíbrio, certo? Bom, o somatório de força vertical é igual a 0. Então, o que a gente tem? Eu tenho mais VA menos 3 vezes 2,5. 2,5. Isso é igual a 0. Perdão, eu não... Eu vou, só para ficar mais interessante aqui, eu vou colocar uma força concentrada aqui de 2 kN. Certo? Só para ficar um pouco mais interessante. Então, somatório de força vertical igual a 0, a gente tem VA menos 3 kN por metro vezes 2,5 metros mais 2 kN, isso é igual a 0. Então daqui eu tiro que VA é igual a 7,5 mais 5 mais 5,5 kN. Eu acho que vocês já discutiram bem isso antes, certo? Mas esse mais aqui, a única coisa que ele quer me dizer é que inicialmente a direção
o sentido da força que eu considerei, certo? Ele está correto. Bom. A segunda equação de equilíbrio é somatória de força em torno do eixo x, desculpa, somatória de momento em torno do eixo x tem que ser igual a zero, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um eixo passando. Eu vou pegar um eixo x, certo? Na verdade, um eixo paralelo ao eixo x que passa pela barra BC. Eu vou fazer o somatório de momento em torno dele. Então eu vou fazer somatório de momento BC, certo? Do eixo x, paralelo ao eixo x, mas que passa por BC. Tá claro isso para vocês? Então estou pegando, na verdade, um eixo BC paralelo ao eixo x. Certo? Então o que a gente tem? Essa força distribuída em relação a esse eixo, ela não produz momento. Essa força concentrada em relação a esse eixo, ela não produz momento. Eu vou ter 8 kN, 8 kN, menos VA vezes 4, menos VA vezes 4 metros, mais MXA, momento em torno do eixo X do ponto A, igual a zero, certo? Então, daqui eu vou tirar aqui o momento em torno do eixo X do ponto A, do engaste, vai ser de 11,22. Professor, MY lá não entra? 14 kilonewtons vezes metro. MY? Não, eu estou fazendo equilíbrio de momento em torno do eixo X igual a zero, certo? MYA, ele produz momento em torno do eixo Y. Agora, quando eu fizer somatório de momento em torno do eixo Y igual a zero, certo? Eu posso fazer somatório de equilíbrio em torno do eixo, de qualquer eixo paralelo ao eixo Y, para garantir isso daqui. Eu vou pegar um eixo que passa por AB. Então, somatório de momento de um eixo paralelo ao eixo Y que passa por AB, ele é igual a zero. Então, o que a gente tem? O que a gente tem? Eu vou ter mais MYA, menos 3 kN vezes 2,5 vezes 2,5 dividido por 2, certo? Qual que é o momento em torno do eixo Y que esse carregamento distribuído produz? Dividido por 2, certo? É a força concentrada equivalente, 3 kN por metro vezes 2,5 metros, vezes o braço de alavanca dela em relação ao eixo Y, que é 2,5 metros dividido por 2. Então, menos 3 vezes 2,5 vezes 2,5 dividido por 2. Só que essa força concentrada também produz um momento em torno do eixo Y, que é dado por mais 2 kN vezes 2,5 metros. Isso tudo é igual a zero. Certo? Daqui a gente vai encontrar aqui momento em torno do eixo Y vai ser de 4,375 kN/metro. Bom, olha só, a gente determinou as reações de apoio e os sinais todos aqui são positivos, tá certo?
mais 4,375, mais 14 kN vezes metro, mais 5. O que isso quer dizer? Bom, os sentidos que eu considerei para os carregamentos das reações de apoio, eles estão corretos, tá certo? Então, olha só, se eu tenho uma força concentrada aqui, equivalente de 3 kN vezes 2,5 metros, isso vai dar 6, 7,5 menos 2, 5,5 para baixo, tá certo? Para eu equilibrar esse carregamento externo, eu preciso de uma reação vertical de 5,5 para cima. Aqui, beleza, o sentido está correto. Agora, esse carregamento aqui, certo? Ele produz uma torção em torno do eixo Y nesse sentido. Então, eu preciso produzir um momento, certo? Um engaste nesse sentido. Então, MYA positivo. Agora, em torno do eixo X, certo? Eu tenho um momento nesse sentido externo, certo? Esse carregamento externo produz um momento na estrutura nesse sentido, e MXA, obviamente, tem que ser o oposto disso para equilibrar a estrutura, certo? MXA nesse sentido positivo, certinho. Agora, existe uma outra forma de fazer a representação dessa estrutura, que eu acredito ser melhor. Uma outra forma de representar essa estrutura é em planta. X, Y e Z. E aí como é que eu posso representar? Em planta, o que eu tenho? Dois metros, 2 metros, 2,5 metros, certo? Eu tenho um engaste aqui. Eu vou ter um momento de 8 kN vezes metro nesse ponto. Além disso, eu vou ter um carregamento uniforme distribuído de 3 kN por metro. Vocês não viram essa representação? Pega esse vetorzinho aqui, certo? Pensa nele como sendo uma flecha. Como é que eu faço isso? Acho que já, né? Certo? Se eu olhar por aqui, o que eu vou ver? Eu consigo representar isso daqui dessa forma, certo? Então, se eu estiver olhando por cima da flecha, certo? Se a flecha estiver saindo do plano, a minha representação vai ser essa daqui. Se eu estiver olhando por baixo, certo? A minha representação vai ser essa daqui, porque o que eu estou vendo agora é a parte de baixo da flecha. Bom, então, como o carregamento ele está entrando no plano da estrutura, tá certo? No plano do quadro, o que eu estou vendo na verdade é a parte de baixo da flecha. Então eu tenho um carregamento uniforme distribuído aqui de 3 kN por metro. E como é que eu represento agora esse carregamento concentrado aqui de 2 kN? De 2 kN, certo? Beleza. Isso vai ajudar a gente quando a gente passar por uma estrutura um pouco mais complexa, certo? Vocês podem achar que acaba sendo mais difícil nesse primeiro momento,
mas vai ser melhor para a gente depois. O que a gente vai fazer agora é o equilíbrio de barras e nós. Vocês viram isso em estradas? Por que estradas? Ele precisa do carro indo e o carro voltando, então conversor. Excelente. Equilíbrio de barras e nós agora. Bom, eu vou pegar essa barra, só para a gente lembrar aqui, eu tenho o nó A, o nó B e o nó C, tá certo? Eu sei tudo que se passa no nó C e no nó A, certo? O nó A eu tenho as seções de apoio, então eu sei tudo que acontece no nó C e no nó A, só não sei do nó B. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar essa barra BC, isolá-la e verificar quais são os esforços que tem que aparecer no nó B da barra BC para equilibrar esses esforços externos. Certo? Então, na barra BC, o que eu vou ter? Tem a barra BC, ela tem um comprimento de 2,5 metros. BC. Eu tenho um carregamento uniforme distribuído ao longo de toda a barra BC de 3 kN por metro. Tenho uma carga concentrada no nó C de 2 kN. E além disso, a gente sabe que se eu cortar a estrutura aqui no nó B, certo? Separar essa barra BC da estrutura total, vão ter que aparecer esforços excitantes internos no nó B para equilibrar esse carregamento externo. E a gente já viu quais são eles: uma cortante, um momento fletor e um momento torsor, certo? Então, no nó B vai ter que aparecer uma força VB, certo? Um momento em torno do eixo X, um momento em torno do eixo X no nó B e um momento em torno do eixo Y também no nó B. E aí, como é que eu determino esses esforços excitantes internos? Como? Ninguém falou que Com as 3 equações de equilíbrio, certo? Olha só. Se eu determinei as reações de equilíbrio, as reações de apoio para essa estrutura, o que eu estou garantindo aqui com isso? Que para esse carregamento, essa estrutura ela apresenta equilíbrio estático, tá certo? Ela não está transladando em nenhum dos eixos, nem rotacionando em torno de nenhum dos eixos, certo? Mas olha só, se a estrutura como um todo ela está estática, em equilíbrio estático, tá certo? E eu retirar essa barra BC dessa estrutura, essa barra BC ela também vai estar em equilíbrio estático, certo? Então, o que tem que aparecer aqui no nó B para a gente são esforços internos, esforços solicitantes internos, que garantam o equilíbrio estático dessa barra. Então, da mesma forma, eu consigo aplicar somatório de vertical igual a 0,
somatório de momento em torno de x igual a zero e somatório de momento em torno de